É a você, minha irmã, que escrevo pela última vez. Fui condenada, não a uma morte vergonhosa, esta tão somente é dada aos criminosos, mas a reunir-me a seu irmão. Inocente como ele, espero mostrar a mesma firmeza nos últimos momentos. Estou calma, como se está quando a consciência nada censura. Sinto, porém, uma profunda dor de abandonar meus pobres filhos. Você sabe que eu existia para eles e para você, minha boa e terna irmã. Você que por amizade sacrificou tudo para estar conosco e nesta situação a deixo. Esta foi a introdução da carta que Maria Antonieta escreveu poucas horas antes de ser executada na guilhotina, diante de uma multidão furiosa que pedia a gritos a sua cabeça. Escreveu essa carta numa cela escura e fria, à luz de 2 velas. Ela tinha 37 anos de idade, porém com a aparência de uma idosa. Analisando essas linhas, é possível detectar uma personalidade forte, resignada, porém firme, triste e, no entanto, determinada a enfrentar a realidade com fortaleza e dignidade, características de uma mulher que foi coroada rainha da França. Veja neste vídeo o relato da vida desta mulher. De todos os envolvidos na Revolução Francesa, Maria Antonieta é de longe a que mais atrai a atenção e desperta curiosidade e interesse ao longo da história. A arquiduquesa Maria Antônia Josefa Joana de Habsburgo e Lorena nasceu por volta das 8h30 no Palácio de Viena, no dia 2 de novembro de 1755, depois de um parto muito difícil, que durou o dia inteiro e quase custou a vida da imperatriz Maria Teresa, que já tinha 38 anos e a sua saúde não ia muito bem. Na véspera do seu nascimento, ocorreu o maior terremoto da história da Europa, que arrasou Lisboa e provocou a morte de 100.000 pessoas em Portugal. Os reis portugueses foram os seus padrinhos, mas devido a esse desastre não puderam assistir ao batismo. Maria Antonieta foi a 15ª e penúltima filha de Francisco I, do Sacro Império Romano-Germânico. Ela e seus irmãos cresceram felizes no palácio, recebendo uma educação que incluía exercícios físicos para fortalecer o corpo, alimentação saudável, respeito e obediência aos mais velhos. Passou a sua infância entre os palácios de Hofburg e a residência de verão em Viena. Aos 7 anos, conheceu Mozart. Ele ficou tão impressionado com Maria Antonieta que falou para a imperatriz Maria Teresa que se casaria com ela. Ele também tinha 7 anos. Passou a maior parte do tempo com as governantas e, apesar de sentir um profundo respeito e admiração, Maria nunca se sentiu amada pela mãe. A imperatriz sempre estava ocupada, era muito rígida e exigia muito dos filhos. Maria Antonieta era uma menina alegre e espontânea. E também a descreveram como uma menina indisciplinada e preguiçosa quando o assunto era estudar. O dia 18 de agosto de 1765 ficou marcado na vida de Maria Antonieta. Seu pai, o imperador Francisco, morreu de um AVC. Ela tinha somente 9 anos e o adorava. A sua mãe ficou de luto até o fim dos seus dias, e o seu irmão mais velho, José, passou a ser a sua figura paterna. Ela cresceu muito unida à sua irmã Maria Carolina, que era 3 anos mais velha do que ela. Mas a imperatriz decidiu separar as meninas. Disse que Maria Carolina era uma má influência para Maria Antonieta, já que quando as duas estavam juntas, o passatempo favorito delas era zombar dos outros. A imperatriz Maria Teresa utilizou as filhas, politicamente falando, para garantir a paz com alguns territórios vizinhos.
E depois de anos de árduas e complicadas negociações, acertou o casamento de Maria Antonieta com Luís Augusto, Delfim da França. Sempre houve muitos conflitos entre esses dois países. Maria era uma menina bonita, loira, magra, de bom porte, pouco busto e uma pele muito alva. Porém, os franceses não demoraram em encontrar defeitos na aparência da menina. Disseram que os dentes dela eram horríveis e entramelados. Ela usou um rudimentar aparelho ortodôntico com arames de aço por 3 meses e ficou com um sorriso perfeito, tornando-se uma das primeiras pessoas a usar um aparelho dental. A imperatriz também mandou modificar o penteado da jovem arquiduquesa para disfarçar sua testa, que era muito grande. Mas o principal problema da menina era a sua educação, porque aos 12 anos de idade era quase analfabeta, não sabia escrever corretamente e o seu conhecimento de história e literatura era quase nulo. O rei Luís XV da França deixou bem claro que era muito importante que a futura esposa do seu neto deveria falar e escrever perfeitamente em francês e enviou um tutor para ensinar a menina. A sua mãe não poupou esforços para fazer da filha uma mulher educada, duplicou as horas de gramática e, além disso, também começou a estudar piano, harpa, flauta, dança francesa e também teve aulas de dicção e canto. No dia 17 de abril de 1770, Maria Antonieta renunciou oficialmente aos seus direitos ao trono austríaco. E no dia 21 de abril, numa manhã fria, Maria Antonieta se despediu muito emocionada e a sua mãe lhe falou: "Adeus, minha filha mais querida. Uma grande distância nos separará. Faça tanto bem ao povo francês que eles possam dizer que eu lhes enviei um anjo." Entrou na sua carruagem e partiu para Versalhes com uma comitiva de mais de 100 pessoas ao seu serviço. Ela nunca mais veria sua mãe. Ao chegar na fronteira entre os dois países, Maria Antonieta se despediu da comitiva com lágrimas nos olhos. Entrou no lado austríaco de um edifício especialmente construído em uma ilha, apenas para a ocasião. Teve que trocar de roupa e deixar para trás tudo aquilo que era austríaco, até mesmo seu cãozinho Mopes. O rei da França recebeu Antonieta com alegria e entusiasmo, porém, ela não causou a mesma impressão no Delfim Luís Augusto. E ela ficou desiludida com ele também. Sem dúvida, os retratos que tinha visto tinham sido muito retocados. O herdeiro da coroa francesa era um adolescente desajeitado e bem pouco atraente. Em 16 de maio, Maria Antonieta chegou com a sua comitiva a Versalhes, quase 5.000 residentes, entre nobres, família real e representantes do governo, além de outras 5.000 pessoas que constituíam o pessoal de serviço do palácio, manutenção e administração. Ela foi recebida com muitos presentes e rapidamente foi preparada para o casamento naquele mesmo dia. Durante as comemorações do casamento, houve uma confusão durante um espetáculo de fogos artificiais, que acabou em tragédia, matando 133 pessoas. Depois da cerimônia, Maria Antonieta, que já era a primeira-dama da França, foi conduzida junto ao seu marido pelo próprio rei e toda a nobreza até o seu quarto. Os adolescentes recém-casados se deitaram envergonhados. Os convidados fizeram uma grande reverência e se retiraram em silêncio, mas eles só dormiram naquela noite. O Delfim mostrava um grande desinteresse por Maria Antonieta. No início, ela não se preocupou muito e se dedicou a descobrir Versalhes. De cara ficou impressionada com as regras de etiqueta decadentes dos tempos de Luís XIV. Fez um esforço enorme para se adaptar, mas não suportava o complexo cerimonial que marcava a rotina no palácio, sendo obrigada a trocar de roupa na presença de várias pessoas diariamente. Cercada de gente desconhecida, Maria Antonieta começou a se sentir só e entediada. Todos os dias eram iguais, a corte era muito esnobe e distante com ela. Alguns a detestavam porque não estavam a favor da aliança com a Áustria, e outros por motivos mais fúteis ou pessoais.
Uma das suas primeiras inimigas foi a amante do rei, Madame du Barry. Ela tinha influência política sobre o rei, e isso era um perigo para os interesses da Áustria. Tanto que a imperatriz Maria Teresa pressionava a filha para que falasse e fosse simpática com a amante do rei. A pressão foi tanta que Maria Antonieta acabou cedendo, e contra sua vontade, no dia de Ano Novo de 1771, se aproximou de Madame du Barry e falou: "Há muita gente em Versalhes hoje." Poucas palavras, mas foi o suficiente. Madame du Barry ficou satisfeita com o reconhecimento e a situação se acalmou. Os meses também foram passando e Maria se sentia cada vez mais abandonada pelo marido, que preferia se distrair caçando ou fabricando chaves, o seu hobby favorito. A imperatriz da Áustria estava ansiosa por receber notícias da chegada de um neto, mas, para sua decepção e tristeza, recebeu a notícia de que o casamento nem sequer havia sido consumado. Começou a culpar a filha pelo desinteresse sexual do marido e escrevia dizendo como ela deveria atuar com ele entre quatro paredes. Sentindo-se pressionada e sem saber o que fazer, Maria Antonieta começou a organizar bailes e frequentar festas com o marido. Já que o casal não tinha uma vida sexual ativa, pelo menos eles poderiam ter uma vida social normal. Durante as festas e bailes, o casal foi se aproximando e foi uma excelente oportunidade para Luís conhecer melhor a sua esposa. Ele se apaixonou perdidamente e foi fiel a ela até o fim. Eles eram muito diferentes. Luís era um homem muito tímido e Maria era extremamente social e adorava ser o centro das atenções. Apesar disso, os anos passavam e o casamento seguia sem ser consumado. Ela teve que suportar todo tipo de comentários e fofocas, e todos a culpavam por se interessar mais pelas festas e futilidades que cuidar das suas obrigações como esposa. Haviam passado 3 anos e nada, e o rei Luís XV estava realmente preocupado com a situação. Um médico da corte examinou Luís e concluiu que o problema era porque ele tinha fimose e que podia se solucionar com uma operação, mas Luís preferiu não fazer a cirurgia. Maria Antonieta foi tremendamente paciente e nunca pressionou o marido. Esperou que ele mesmo tomasse a decisão de se operar. Tantas fofocas e pressão sobre a sua vida conjugal, junto com a atitude pouco encorajadora do marido, eram realmente difíceis de suportar. Maria Antonieta aguentou como pôde e começou a ir cada vez mais a festas. Paris era uma cidade fascinante para ela, e ela sempre que podia ia ao teatro, bailes, corridas de cavalos, possivelmente para se distrair da realidade. Com a morte repentina de Luís XV no dia 10 de maio de 1774, Maria Antonieta tornou-se a rainha da França e Navarra, e o seu marido passou à história como Luís XVI. Luís XV deixou uma França muito endividada e arruinada, e o povo colocou todas as suas esperanças nos novos soberanos. Que eles pudessem trazer novos aires a uma corte decadente e corrupta, cada vez mais distante das suas necessidades. Os novos monarcas eram muito populares, foram recebidos na cidade de Paris por uma multidão emocionada. O casal também se emocionou de ver a grata reação dos súditos. Mas Luís XVI sentiu imediatamente o peso da coroa e da grande responsabilidade. Apesar de ser inteligente e ter recebido uma educação adequada, não se sentia nada preparado para reinar. E a sua primeira oração como rei foi: Senhor, proteja-nos, pois somos jovens demais para reinar. Depois de se tornar rainha, Maria Antonieta não mudou muito e continuou indo e organizando festas e bailes. Foi pouco a pouco transformando Versalhes em um enorme cassino, onde se endividou muito no jogo e cada vez mais se deixava levar pelas compras de artigos caros, centenas de vestidos, acessórios e sapatos. Se interessava muito pelas novas tendências e foi se tornando na referência de moda da sua época. Não só na França, mas em todo o mundo ela era imitada pela alta aristocracia. Ela era original e às vezes extravagante, chegando a usar penteados quase impossíveis que desafiavam a gravidade.
Chegou a levar um jardim inteiro, cestas de frutas, inclusive um navio com velas içadas, incluindo seus canhões. Foi se tornando cada vez mais frívola, talvez para tentar preencher um vazio e uma pressão que não paravam de crescer. Ela sabia que por mais alta, brilhante ou rainha que fosse, jamais seria respeitada de verdade enquanto não desse um herdeiro ao trono. Começou a andar com um pequeno grupinho de favoritos, entre eles a princesa de Longueuil e a duquesa de Polignac, despertando inveja, despeito e disputa entre os outros membros da corte. O seu estilo de vida era completamente diferente do marido. Quando ele se levantava, ela ia dormir. Ainda assim, Luís XVI era muito complacente com ela e lhe dava todos os seus caprichos, pagava suas enormes dívidas de jogo e inclusive lhe deu o Petit Trianon, um palacete de estilo neoclássico construído por Luís XV para uma das suas amantes. Este lugar foi o seu refúgio e foi decorado por ela mesma, e ninguém podia aparecer lá sem convite. Isso também causou muita polêmica entre os nobres da corte, já que alguns que achavam que tinham direito a ser convidados não foram. Enquanto isso, a sua mãe enlouquecendo lá na Áustria, sem entender como a sua filha se perdia nesses prazeres e não mostrava qualquer interesse em conhecer o seu próprio reino, em saber como seus súditos viviam, quais eram as suas necessidades e principalmente se comprometer para ajudar a melhorar a vida do povo. Mas a verdade é que tanto Maria Antonieta como Luís XVI não se interessavam muito pela vida dos súditos. Eles eram bons e generosos, mas totalmente omissos, despreocupados com a grande crise econômica que o país enfrentava já desde o reinado de Luís XIV, que afundou o país em guerras, como a Guerra de Sucessão Espanhola, que durou 13 anos. Seguido por Luís XV, que igualmente esvaziou as arcas públicas e endividou ainda mais o país com a Guerra dos 7 Anos que travou contra a Inglaterra. E agora Luís XVI, que era um homem muito tímido, indeciso e sem determinação, com poucas qualidades para governar e administrar o país, decidiu apoiar a Guerra da Independência Americana, enviando grandes quantias de dinheiro e armas, o que provocou mais miséria e escassez a uma França já enormemente debilitada. Isso trouxe duas graves consequências. Por um lado, uma insatisfação que crescia rapidamente, e a população francesa, sem ter o que comer, começou a protestar com cada vez mais frequência. Por outro lado, a indignação pela atitude e descaso dos monarcas, que continuavam com a sua vida de opulência e extravagâncias como se não estivesse acontecendo nada. Porém, é injusto dizer que o povo passava fome porque Maria Antonieta gastava todo o dinheiro em festas e jogos. Mas naquela época o povo passava fome de verdade, e os revolucionários mais incendiários começaram a usar a imagem da rainha para atacar a monarquia, culpando-a de todas as desgraças que o povo francês estava passando. Começou assim uma forte campanha difamatória contra ela, que contava com todo tipo de calúnias, que ela era uma traidora, uma espia austríaca, uma perdulária que esbanjava o dinheiro público no jogo e em frivolidades. Além disso, começou a circular vários panfletos pornográficos que sujavam e prejudicavam enormemente a imagem da rainha. Ela foi acusada de ter vários amantes e manter relações sexuais com suas amigas. Ela, que antes era chamada pejorativamente de a austríaca, agora passou a ser chamada Madame Déficit. Dada a situação, o imperador austríaco José II visitou a corte francesa exclusivamente para ter uma conversa séria com a rainha e com o rei. Disse a ela que se comportasse como uma rainha,
que cuidasse dos assuntos importantes e que parasse com essa vida de jogo, festas e frivolidades, pois prejudicava a sua reputação e o seu comportamento já era um assunto muito comentado dentro e fora do país. Disse a ele que tomasse uma decisão e não esperasse mais para fazer a operação, para que pudesse consumar o seu casamento e começar a dar herdeiros à coroa francesa. Maria Antonieta agradeceu os conselhos e disse que se comportaria melhor a partir de agora. E Luís XVI finalmente fez a cirurgia e o casamento pôde ser consumado em agosto de 1777. Pouco depois, a rainha ficou grávida e, consequentemente, muito mais tranquila. Jogava cada vez menos, já não ia tanto a festas e bailes e começou a se cuidar, a se alimentar bem, dormir de noite. No dia 19 de dezembro de 1778, a rainha deu à luz a uma menina num quarto onde havia mais de 50 pessoas, incluindo todos os membros da família real, os nobres, médicos e, além disso, as portas estavam abertas para qualquer nobre ou cortesão que quisesse assistir, já que na França o nascimento de um delfim era um ato público. A menina se chamou Maria Teresa, como a sua avó. Maria Antonieta quis amamentar a filha, mas naquela época se acreditava que durante o período do aleitamento as mulheres ficavam estéreis, e era obrigação da soberana ficar grávida o mais rápido possível e dar um herdeiro à coroa. Finalmente, o rei permitiu que a sua esposa amamentasse a menina por 3 meses e depois seria entregada a uma ama de leite. Maria Antonieta se dedicou muito à filha, dando-lhe todo o amor e carinho que ela não tinha recebido da sua mãe. No dia 22 de outubro de 1781, nasceu o tão esperado Delfim da França, que recebeu o nome de Luís José. Os monarcas estavam radiantes. No dia 27 de março de 1785, nasceu seu terceiro filho, Luís Carlos, que entrou para a história como Luís XVII. Durante este parto, a rainha mandou fechar as portas dos seus aposentos, impedindo a entrada dos curiosos. Somente os membros da família real e seus amigos mais próximos estavam presentes. No dia 9 de junho de 1787, nasceu a sua última filha, Sofia Beatriz, que faleceu semanas antes do seu primeiro aniversário. A paternidade de todos os seus filhos foi bastante questionada. Durante anos, Maria Antonieta esteve associada a vários amantes, especialmente o conde sueco Hans Axel de Fersen, a quem conheceu em um baile de máscaras no início de 1774. Fersen era um homem alto, belo e educado, muito codiciado entre as damas de Versalhes. Ao ser mãe, a rainha passou por uma grande mudança. Longe dos excessos da corte que tanto mancharam a sua reputação, agora ela era uma mulher muito mais madura e passava a maior parte do seu tempo com seus filhos, em um ambiente saudável e calmo, no Petit Trianon, onde ela mandou construir uma vila de camponeses. Lá viveram 12 famílias pobres por convite da rainha. Ela e os seus desfrutavam da beleza dos jardins, dos animais, do campo. Costumava fazer peças teatrais nas quais ela mesma participava. Era um modo de vida muito diferente do rígido protocolo da corte. Maria passou a usar roupas mais leves e confortáveis, o que naturalmente causou outro dilúvio de críticas. O fato de que agora a rainha vivesse dessa forma não agradou nem um pouco. E o que diziam dessa vez era que ela estava rindo dos pobres camponeses do país, fingindo ser uma deles, porém rodeada de todo luxo e sem passar necessidades.
Uma vez mais, Maria Antonieta ignorou as críticas e continuou gastando uma fortuna na decoração da sua casa e na manutenção da sua vila de camponeses. A morte da sua mãe, em 29 de novembro de 1780, lhe causou uma profunda tristeza. Apesar da relação muito difícil entre ambas, ela sentia remorso por não ter sido a filha que a imperatriz tanto sonhou e se culpava pelos desgostos que causou à sua mãe. Ao mesmo tempo, sentiria muita falta dos seus sábios conselhos. Maria Antonieta agora queria reconquistar o afeto do seu povo e melhorar a sua imagem, mas infelizmente já era tarde demais. Em julho de 1785, foi acusada injustamente de comprar um colar de diamantes caríssimo. E essa foi a gota d'água que arrasou com a pouca dignidade e reputação que Maria Antonieta ainda pudesse ter diante dos seus súditos. Ela não havia encomendado aquele colar, mas continha o seu nome, e o joalheiro enviou uma fatura ao palácio de 1,5 milhão de libras. Houve um processo judicial, e foi aí que Maria Antonieta finalmente se deu conta do ódio e desprezo que o povo sentia por ela. E embora uma estafadora tenha se passado por Maria Antonieta para a aquisição desse colar, ela não pôde se defender de forma justa contra as acusações. Toda a França estava absolutamente convencida de que a rainha havia comprado a joia mais cara da Europa, um colar de 747 diamantes. Nessa época, a saúde da rainha começou a declinar. Ela estava com sobrepeso, sofria de frequentes dores de cabeça e problemas respiratórios causados pela ansiedade. O ano de 1789 foi especialmente trágico para Maria. No dia 4 de junho, o seu segundo filho, Luís José, que sempre teve uma saúde delicada, acabou morrendo, possivelmente de tuberculose. Tinha apenas 7 anos e o seu irmão mais novo, Luís Carlos, tornou-se o novo Delfim da França. Enquanto isso, a revolução ia ganhando uma força descomunal em todo o país, e algumas semanas depois, trabalhadores e camponeses franceses invadiram a Bastilha para pegar armas e munição. Isso marcou oficialmente o início da Revolução Francesa. O edifício foi destruído pelo próprio povo, e os funcionários que trabalhavam ali foram linchados. Diante do ocorrido, numerosos amigos que antes estavam sempre bajulando a rainha começaram a abandonar Versalhes rapidamente. E a Paris revolucionária continuou derramando todo o seu ódio contra Maria Antonieta, acusando-a de todos os males da França. No dia 5 de outubro de 1789, um grupo de manifestantes marchou em direção ao Palácio de Versalhes para levar suas petições e queixas diretamente ao rei. O grupo era formado especialmente de mulheres, entre elas as destemidas peixeiras dos mercados centrais. Eram mulheres robustas que levavam enormes facas para descamar peixes. Estavam cansadas de tanto descaso, perderam a paciência e se deram conta de que precisavam agir para mudar a situação. Na manhã do dia 6 de outubro de 1789, o grupo protestou nas portas do palácio, contra o alto preço e escassez do pão e a falta de direitos. Diz a lenda que foi neste momento que, quando disseram a Maria Antonieta que o povo não tinha pão para comer, ela teria dito a famosa frase: "Pois que comam brioche". Os historiadores afirmam que esta frase nunca foi mencionada por ela. Aliás, se sabe que esta expressão já era conhecida por ter sido dita pela primeira esposa de Luís XIV e somente a atribuíram desta vez a Maria Antonieta. Apesar disso, este rumor irritou ainda mais as massas.
Os revolucionários rapidamente se uniram a estas manifestações para exigir formas políticas liberais e uma monarquia constitucional para a França. A fúria ia tomando conta da multidão e conseguiram entrar no palácio, matando todos os guardas que encontraram pela frente. E um grupo foi diretamente aos aposentos da rainha, mas ela não estava lá. Ela conseguiu escapar por pouco, através de umas passagens secretas, até os aposentos do rei. A família foi detida e levada a Paris. Os manifestantes também levaram toda a comida que encontraram no palácio, e ao redor da carruagem real foram exibidas as cabeças dos guardas mortos anteriormente. A família foi levada para o Palácio das Tulherias em Paris. Lá eles viveram uma espécie de prisão domiciliária. Os monarcas não queriam aceitar a monarquia constitucional e procuraram desesperadamente a ajuda de outras casas reais. Comunicaram-se com Carlos IV da Espanha, mas ele fez pouco caso desse pedido de auxílio. Eles também pediram ajuda ao irmão de Maria Antonieta, o imperador José II, mas infelizmente veio a falecer. E foi sucedido pelo seu outro irmão, Leopoldo II, que fez uma aliança com Prússia contra os franceses revolucionários. Luís XVI precisava recuperar o controle do seu país e somente poderia fazer isso com um exército de uma potência estrangeira. Na noite do dia 20 de junho de 1791, a família real fugiu com a ajuda do conde Fersen. Ele queria ajudar Maria a fugir sozinha, porque achava que assim seria mais fácil, mas ela se recusou terminantemente. Então, planejaram a fuga de toda a família. O objetivo era sair da França e pedir ajuda a outras monarquias europeias. Mas a fuga foi mal planificada e acabou dando tudo errado. Ao chegar na cidade de Varennes, que ficava a apenas 50 quilômetros da fronteira, foram reconhecidos, presos e obrigados a fazer a viagem de volta à capital francesa. Ao chegar em Paris, havia milhares de pessoas esperando a carruagem. Uma multidão furiosa e hostil que pedia a morte dos soberanos. Essa tentativa de fuga rompeu o último laço que o rei pudesse ter com o seu povo, pois Luís XVI era visto apenas como fútil, mas agora ele era um traidor e a oposição dos revolucionários à monarquia tornou-se cada vez mais agressiva. Luís XVI finalmente aceitou a Constituição no dia 14 de setembro de 1791. Na realidade, ele não concordava com seu conteúdo, mas aceitou por puro medo. Enquanto isso, a rainha continuava escrevendo secretamente cartas desesperadas, não apenas ao seu irmão Leopoldo, também para a imperatriz da Rússia e para as rainhas de Espanha e Portugal. França entrou em guerra com Áustria e Prússia. E no dia 10 de agosto de 1792, uma multidão armada invadiu o Palácio das Tulherias. O ataque ao palácio foi de uma brutalidade extrema. Os revolucionários exigiam a queda definitiva da monarquia francesa. Mataram todos os guardas suecos do palácio, um grande número de criados e muitos nobres que apoiaram a família real. A família foi levada para a prisão do templo. As condições eram muito piores que as do confinamento nas Tulherias. O caos na cidade era indescritível, reinava o terror, e os que eram considerados inimigos da Revolução foram assassinados com uma brutalidade sem precedentes. Entraram nas prisões para matar aos nobres, padres, presos políticos e fazerem a sua própria justiça.
A princesa de Lamballe, grande amiga da rainha, recusou-se a jurar ódio ao rei, à rainha e à monarquia, e imediatamente foi levada para a rua, onde um grupo de homens a assassinaram brutalmente, e depois enfiaram a sua cabeça numa lança para passear com ela na frente das janelas onde Maria Antonieta estava. Felizmente, a família real não estava na sala naquele momento. Outros dizem que Maria Antonieta não conseguiu vê-la porque, ao saber do ocorrido, desmaiou. No dia 21 de setembro de 1792, se proclamou a Primeira República Francesa e a monarquia foi abolida. A Convenção Nacional se tornou o órgão governante. Luís XVI foi separado da sua família e julgado por traição, condenado à morte e executado na guilhotina no dia 21 de janeiro de 1793. A partir deste momento, Maria Antonieta seria chamada pejorativamente de Viúva Capeto. Ela entrou num luto profundo e transferiu todas as suas esperanças ao seu filho, que passou a ser Luís XVII, proclamado pelos partidários da monarquia. O dia 3 de julho de 1793 possivelmente tenha sido o pior dia da vida de Maria Antonieta. Alguns homens invadiram o seu quarto e deram a ordem para que ela entregasse imediatamente o seu filho. A separação entre eles deve ter sido uma cena de partir o coração. Eles nunca mais se veriam novamente. Luís XVII, de apenas 8 anos, foi mantido prisioneiro em condições subhumanas, foi torturado e morreu na prisão, sozinho numa cela fria e suja, desnutrido e provavelmente com tuberculose 2 anos depois. Em agosto de 1793, a rainha foi transferida da Torre do Templo para a Conciergerie, uma antiga fortaleza que naquele momento era a prisão da República e sede do Tribunal Revolucionário. Também foi outro momento terrível para ela, porque foi separada da sua filha Maria Teresa e da sua cunhada Elizabeth, a irmã do seu marido, que permaneceu junto à família nos momentos mais complicados. De todos os membros da família real que foi presa, somente sobreviveria Maria Teresa, já que a sua tia Elizabeth também foi julgada e condenada a morrer na guilhotina em maio de 1794. Quando Maria Antonieta entrou na Conciergerie, se tornou a prisioneira número 280. Dizem que quando ela estava descendo as escadas para ir à sua cela, acabou batendo a cabeça numa viga que provocou um ferimento que não parava de sangrar. Os guardas perguntaram se ela havia se machucado e ela respondeu: "Não, agora nada pode me machucar." Acusada de conspirar contra a França, estava sob uma constante vigilância e sem nenhuma privacidade. A sua aparência era de uma mulher exausta. O seu cabelo loiro, de repente, ficou completamente branco. Ainda não havia completado os 38 anos, mas aparentava o dobro da sua idade. Emagreceu muito e tinha um aspecto cadavérico. Ela passava as horas deitada na sua cama com um cobertor sobre as pernas, ou sentada numa cadeira, olhando fixamente para o nada. Ficou 2 meses nesta prisão. No dia 15 de outubro de 1793, 9 meses após a execução do seu marido, aconteceu seu julgamento pela corte revolucionária. Finalmente se decidiria o destino da última rainha da França. Ela foi acusada de conspirar contra o país, de enviar milhões em dinheiro para a Áustria, de fazer intrigas de todo tipo, de satisfazer os seus caprichos arruinando as finanças do país, promover orgias no Palácio de Versalhes, entre outras. Maria a escutava em silêncio.
Até que chegou o momento em que o promotor Antoine Catin a acusou de manter relações incestuosas com seu filho Luís XVII. Neste momento, Maria Antonieta se levantou indignada e, com uma forte determinação, se dirigiu às mulheres do público. A natureza se recusa a permitir tal acusação feita a uma mãe. Eu apelo a todas as mães que porventura estiverem aqui. Foi um momento impactante, porque se viu claramente que tanto mulheres quanto alguns homens simpatizaram com ela. Dizem que faltou pouco para ser aplaudida. Aquela acusação era completamente falsa e injusta, e muito provavelmente a criança foi obrigada, sob tortura, a fazer essas acusações de abuso sexual tanto a Maria Antonieta como a sua tia Elizabeth. Sem surpresas, Maria Antonieta foi condenada. Resignada, voltou à sua cela e, na madrugada do dia 16, escreveu a que seria a sua última carta para sua cunhada. Entre outras coisas, pedia a ela que cuidasse dos seus filhos, que perdoasse a Luís XVII pelas acusações e que eles não procurassem a vingança. Infelizmente, Madame Elizabeth nunca leu essa carta, porque ela nunca foi entregue a ela. Na manhã do dia 16 de outubro de 1793, toda Paris estava nas ruas, nas varandas, nos telhados, nas árvores, esperando ver a última rainha da França ser guilhotinada. Maria Antonieta saiu da prisão com as mãos amarradas para ser levada ao cadafalso. Seguramente teria a esperança de ser levada por uma carruagem fechada, como aconteceu com o rei. E tamanha deve ter sido a sua decepção quando viu uma velha carroça que transportava os criminosos comuns. Completamente exposta, ela teve que suportar as vaias, xingamentos, insultos e todo tipo de hostilidades por parte de uma multidão enfurecida que se aglomerava no caminho esperando a carroça passar. Demorou 4 horas em fazer um trajeto que normalmente se fazia em 1 hora até a Praça da Revolução. Este lugar nunca esteve tão lotado. Havia mais de 10.000 espectadores que não queriam perder o que foi considerado o espetáculo mais esperado do ano. Faltavam poucas semanas para completar 38 anos quando foi conduzida ao seu último destino. Quando subiu ao cadafalso, sem querer, pisou no pé do carrasco e imediatamente se desculpou dizendo que não tinha sido de propósito. Foi posicionada na guilhotina e menos de 1 minuto depois, a lâmina caiu, decepando a sua cabeça. O carrasco a levantou para mostrar à multidão e toda a praça gritou: "Viva a República!" Foi enterrada no cemitério de la Madeleine com a cabeça entre as pernas, mas não permaneceu lá por muito tempo. Com a restauração da monarquia, Luís XVIII mandou exumar o seu corpo em janeiro de 1815 e foi transportado à Catedral de Saint-Denis, onde descansa até hoje, ao lado do seu marido Luís XVI.